Olá, bom, mais um vídeo. Hoje eu quero trazer um assunto, sobre alguns dos principais sintomas do TDAH em adultos, Eu fiz um vídeo semana passada sobre isso, Só que eu postei só lá no Insta, né? E não postei no meu canal. Hoje eu resolvi fazer esse, que será postado aqui no canal, lógico, e no Insta também, Vai ser um vídeo bem resumido, porque vocês sabem que eu não gosto de vídeos longos. Então eu vou fazer uma resumida, sobre isso. Eu vou listar alguns sintomas, aproximadamente uns 10 sintomas ou mais. O primeiro, desvia facilmente a atenção. Isso é muito característico. Por quê? Porque o TDAH ele tem excessos de pensamento, excesso de emoções. Então esse excesso de pensamentos acaba fazendo uma grande confusão na cabeça e ele às vezes está conversando e se distrai com alguma coisa. É como se a mente de um TDAH fosse um radar, né? Que fosse um radar rodando e captando todos os estímulos ao redor. Por isso é tão difícil para ele manter o foco, por um exemplo, em uma conversa. É desastrado, desorganizado, derruba objeto e esquece compromisso. Também por excesso de informação. Às vezes o TDAH está fazendo uma coisa, passando de um lado para o outro, mas ele está pensando em outra coisa. Então ele derruba a cadeira, ele derruba o prato, ele derruba o suco, porque ele está sempre fixado em algum pensamento. Importante que a gente entenda que o TDAH ele tem excesso de pensamentos. Por um exemplo, o borderline tem excesso de emoções. Então, um pouquinho diferente. Em geral, o borderline não é desastrado. O TDAH em geral é desastrado. Então ele esquece chave, esquece o controle, esquece coisas importantes, porque ele faz tudo no automático. Ele está com o pensamento aqui, mas está fazendo as coisas ao redor no automático. Então muitas vezes ele acaba esquecendo, se distraindo, derrubando coisas. Apresenta brancos diante de uma conversa. O que é isso? Ele está conversando aqui com você, aí ele vai entrando numa série de outros pensamentos. Então ele desvia a atenção, ele continua conversando com a pessoa, uhum, mas ele já não está mais ouvindo. Então é muito importante ter falado perdão, perdi nos pensamentos, ou então falar, fulano, olha para mim, eu estou falando com você, chamar a atenção da pessoa de volta. É muito importante que ele tenha essa habilidade enquanto ele não tem esse domínio. Interromper a fala do outro. Isso também é muito comum, impulsividade. Então é comum o TDAH do que está falando com alguém e no meio da conversa ele fala, mas fulano de tal, não sei o que, ela lembrou do fulano porque está pensando no fulano. Você está sabendo de fulano, que uma vez a pessoa está conversando com você ali, mas não espera você concluir. Isso às vezes é muito chato, parece uma falta de educação, parece uma desconsideração, mas é um sintoma do TDAH. Comete erros de fala, leitura ou escrita. Por quê? Por causa do excesso de velocidade, que ele pode escrever tão rápido que ele come sílabas. Ele pode também ter dislexia associada ao TDAH. Aí ele ter dificuldade de pronunciar determinadas frases, algumas palavras, trocar palavras e às vezes muita dificuldade em ler ou escrever. Isso a gente sempre tem que ficar atento, mas por si só, pela velocidade, a escrita pode ter essas letras ou essas sílabas comidas. Presença de hiperfoco, o que é isso? O TDAH, ele tem dificuldade em se concentrar, mas em compensação, quando ele gosta de alguma coisa, quando ele tem tesão por alguma coisa, e essa coisa faz com que libere dopamina no cérebro dele, ele faz o que a gente chama de hiperfoco, ou seja, ele consegue se concentrar muito mais na média do que os outros. Então é muito comum o TDAH ter muita dificuldades em algumas coisas e em um assunto específico ou no talento específico dele, ele ter o hiperfoco que faz com que ele desenvolva muito melhor, do que os outros, porque ele consegue ficar horas e se dedicar profundamente àquilo. É por isso que eu gosto de falar que ele tem instabilidade de atenção. Ou ele é muito ligado em uma coisa ou ele é muito disperso para tudo. Isso é o hiperfoco. Mexe e remexe na cadeira, balança o pé, rabisca. Isso especificamente é coisa de adulto que é mais inquieto.
Por exemplo, eu tenho uma dificuldade muito grande de me manter parado aqui, porque eu estou sempre andando, sempre fazendo alguma coisa. Mas a gente vai treinando, a gente aprende que cruzar a perna é melhor, a perna não ficar sozinha, balançando. Isso é uma questão que a gente vai treinando e vai conseguindo esse domínio da nossa consciência sobre o nosso cérebro. O TDAH é uma alteração do cérebro e não da nossa consciência. 8. Faz várias coisas ao mesmo tempo e não termina todos. É aquela coisa impossível. O TDAH quer fazer várias coisas e acaba não dando conta de terminar as coisas. Então é uma pessoa muito bacana para iniciar projetos, para ter ideias, mas é muito deficiente em cumprir essas ideias até o fim. Então isso é um grande desafio do TDAH, ter persistência. 9. Fala sem parar, principalmente os TDA mais imperativos, né? Os mais desatentivos nem tanto. Então é como se ele falasse compulsivamente, e que é algo que precisa ser muito bem trabalhado, porque isso impede ele do outro se expressar e desfavorece o diálogo harmonioso, né? Porque o diálogo harmonioso, duas pessoas falam, duas pessoas são ouvidas. Então ele pode, de forma impulsiva, se mostrar uma pessoa mal educada no sentido de falar e não saber ouvir. Isso é uma coisa que precisa ser muito trabalhada. 10. Baixa tolerância à frustração e rejeição. É interessante isso, porque nesse aspecto que muitas pessoas acham que o TDAH é muito parecido com o borderline, mas não é. Por quê? Porque a baixa intolerância da frustração e rejeição do TDA é muito mais relacionada às suas ideias, ao seu processo cognitivo, ao seu processo intelectual. Já o borderline, ele tem essa sensação de frustração, de rejeição, muito mais ao afeto, à afetividade. O TDAH sofre muito mais quando uma ideia dele é rejeitada e não compreendida. O borderline sofre muito mais quando o afeto dele não é aceito ou não é correspondido. Mas existe essa intolerância e frustração e a rejeição. 11. Impaciência e irritabilidade em situações de humor. Isso acontece porque um cérebro muito veloz, ele acaba sendo um cérebro que se desgasta mais, que tem maiores níveis de ansiedade e de irritabilidade. É como se ele fosse a 200 quilômetros por hora e aí ele está com uma pessoa que vai 80. É normal que ela vai 80. Então ele acha tudo muito lento, muito devagar, como se aquela pessoa fosse lenta, fosse devagar, como se aquela pessoa não estivesse entendendo o que ele estaria falando. Isso pode criar alguns problemas muito chatos de irritabilidade, de irritação, de impaciência com a velocidade dos outros, né? E com uma oscilação de humor, né? Porque ao não ser compreendido nas suas propostas, ele acaba ficando mais fechado e se recolhe, ficando meio murchinho. Então isso é muito importante que ele entenda que a velocidade dele não é a velocidade dos outros, para que ele possa entender, não é que o outro esteja rejeitando o outro, ele não captou o que ele está querendo dizer. É muito comum o TDAH conversar com você e falar de coisas que você não tem noção. Na cabeça dele, ele está pensando naquilo. Então ele fala para você, não é que coisa, aquilo que aconteceu. Opa, mas o que? O que aconteceu? Aquele negócio que aconteceu assim, assim. Tá, mas o que você está falando? Aí você fala, não, do fulano que saiu. Não, você viu. Eu não vi. Acontece isso. É como se tivesse um filme de tudo que está acontecendo com ele, passando aqui na mente dele. Só que tem que os outros notam. Número 12, quase que me perdi. Tendência em se envolver em situações de risco. Por que isso? O que faz o TDAH funcionar menos? Menor quantidade de dopamina no lobo frontal, que é o grande harmonizador das atividades cerebrais, do raciocínio, do planejamento. Como o TDAH nasce com esse lobo frontal funcionando lento e com níveis mais baixos de dopamina, ele busca situações de risco que acabam por liberar dopamina e também noradrenalina, que na falta da dopamina o cérebro funciona com genérico, né, que é a noradrenalina.
se a gente pudesse dizer assim. Então ele busca fatores de situações de risco justamente para ter esse nível de dopamina e noradrenalina mais alto para poder melhorar esse funcionamento global do cérebro. 13. Tendência a compulsões, comidas, compras e drogas. Por quê? Porque as compulsões, elas vêm exatamente da falta de dopamina. Tudo que é compulsão, seja por droga ou por comportamento, faz o organismo liberar dopamina, e isso faz com que você tenha um prazer imediato. Logo ele passa e você precisa mais. Como o TDAH tem essa tendência a ter menos dopamina, ele fica mais predisposto às compulsões. 14. Baixa autoestima. Principalmente porque o TDAH não sabe que é o TDAH e vai sofrendo sem entender o porquê, ele acaba se achando totalmente inadequado. Porque as pessoas viram a cara para ele. Ele não saca que é porque ele impulsivamente interrompe uma conversa, que ele impulsivamente não ouve o que o outro está dizendo. Então ele acaba não entendendo, ele acaba, eu devo ser uma pessoa estranha, realmente uma porcaria. Ele acaba se dando esse rótulo, né, que vai ser muito ruim para ele. 15. Prejuízo na vida afetiva, social e profissional e acadêmica, tudo em função dessa desatenção, dessa impulsividade, dessa hiperatividade, principalmente profissional e acadêmica, e começa uma profissão, troca, não está satisfeito, qualquer dificuldade pula para outra, ele está sempre em busca, e a inquietação, a impulsividade. Na vida afetiva e social, é essa incapacidade de se expressar de maneira adequada, organizada, ouvir o outro, ser ouvido, deixar claro suas ideias. Então, isso tudo vai formando um grande bolo. Mas tem como tratar, tem como melhorar. TDAH é sempre uma pessoa do bem, do bom coração, adora bichos, entendeu? Uma pessoa 10, consegue sim dar a volta por cima, ok? Esse foi o vídeo de hoje. Eu achei que eu ia falar sobre 10... Eu calculei uns 10 sintomas, mas acabei falando mais, acabei me empolgando um pouco mais nesse vídeo. Espero que tenha gostado, tá bom? Esse foi mais um vídeo do Genuíno Saúde Mental. Abraço a todos, muita saúde na mente.